Pessoal, bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo ok aí? Estão me ouvindo? Tá ruim aí o áudio, tá? Não tá saindo não? Ah, ok. Tranquilo então. Então vamos para mais uma aula de matemática, né? Nessa manhã de segunda-feira. Retomar aqui os nossos conteúdos aqui de matemática, né? Que a gente... Desse livro... Espero que vocês estejam aí com o livro na mão, né? Pra gente poder acompanhar aí, ver onde foi que nós paramos e de onde nós vamos retomar agora, né? Na verdade, na última aula ficou um exercício aí. Se eu não me engano, esse exercício é da página 102. Esse exercício é da página 102. Ficou pra gente fazer algumas questões. Quero até pedir desculpas aí, porque algumas pessoas durante a semana me perguntou quantas questões fazer desse exercício, né? Professor, quantas questões é para fazer? E eu não tive nem tempo de responder a todos, porque a semana passada foi semana de avaliação também lá no Colégio do Estado, e aí eu não tive tempo de dar atenção a todo mundo, porque na verdade são muitos alunos, muitas mensagens que a gente recebe e muitas vezes a gente não dá tempo de responder a todo mundo. Então quero pedir desculpas aí aos alunos que eu não respondi, mas são muitas questões, na verdade são... Deixa eu colocar um carregador aqui nesse celular, que a bateria já está ficando fraquinha. Agora sim. Deixa eu melhorar aqui. Só um minuto. Aí. Então, são página 102 do livro didático, são 25 questões, né? Não vai dar para fazer tudo, obviamente, né? Não vai dar para fazer tudo, mas o que der pra gente fazer, a gente faz. Claro que a gente não vai ficar... Tá travando um pouquinho aí a internet, mas dá pra gente fazer tranquilo. São 25 questões e nós não vamos responder todas, obviamente, porque aí a gente vai ficar aqui a unidade quase toda para responder essas questões e explicar tudo direitinho. Então, eu escolhi aqui, eu queria que vocês... Bom, quem já fez e fez mais do que eu vou falar agora, do que a quantidade que eu vou falar, tudo bem, não tem problema nenhum, é até bom. Mas pelo menos as 10 primeiras, né? Pelo menos as 10 primeiras. Se não, olha, veja bem, se não der tempo a gente fazer a correção aqui pelo Meet, mas você pode fazer por conta própria. Lá no final do livro tem as respostas, você vai lá e confere se você acertou. Caso você tenha errado, você volta novamente, vê onde foi que errou, mas confere lá no final do livro as respostas, vê se está certa. Não necessariamente nós teremos que fazer a correção aqui pelo Meet, né? Tá certo? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tirar as dúvidas aí. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica também em relação às aulas, sobre a explicação, que faltou de explicar melhor certas coisas, a gente vai falando, que eu vou fazendo aqui também, tá certo? Eu só posso, como é que eu quero dizer? Eu só posso fazer as devidas correções em relação às aulas, em relação ao conteúdo e muita coisa junto com vocês, se vocês também me der sugestões, tiver um feedback também do lado de lá para cá, para a gente poder, né, ver onde é que a gente pode melhorar, tá certo? Se vocês
não fala nada, não pergunta, não responde. É uma questão que aí eu fico sem saber e aí eu vou tocando a aula para frente. E esse assunto de equação de segundo grau a gente já está chegando quase ao final, né? Na última aula nós fizemos, nas últimas aulas nós fizemos aquela demonstração da fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação de segundo grau e ainda fizemos alguns exemplos. E aí eu deixei esse exercício justamente para a aplicação da fórmula de Bhaskara, né? Inclusive a primeira questão diz é assim, ó, a primeira questão: utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes. Só lembrando, toda a equação do segundo grau ela possui duas raízes reais. Duas raízes reais. Que eu estava chamando lá na aula anterior de x' e x2'. Ou você pode chamar de x1 e x2, como você quiser. Determine as raízes das equações do segundo grau no conjunto dos números reais utilizando o processo algébrico, né, de Bhaskara. Utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes da equação do segundo grau nos conjuntos dos números reais. Aí tem aí letra A, B e C. Claro que é um processozinho trabalhoso, né? É preciso que você determine primeiro, encontre primeiramente quem é o seu A, o B e o C. E nesse caso aí tá bem fácil de você saber quem é A, quem é B e quem é C. Mas antes eu quero mostrar aqui numa outra página, nessa página aqui, eu quero mostrar para vocês a fórmula que nós encontramos, que nós chegamos nela na aula anterior, que foi essa aqui, ó. Nós chegamos na seguinte fórmula. Ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nós chegamos nessa forma, tudo isso sobre 2A. Essa foi a fórmula de Bhaskara que nós encontramos na aula anterior, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte hoje, para facilitar nossas contas, nossos cálculos, e é só para ajudar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui que está na raiz, ó, isso aqui que está na raiz, B ao quadrado menos 4AC, que está aí dentro da raiz, eu vou tirar para cá e eu vou chamar isso de delta, ó. Os livros, os matemáticos, e no livro de vocês tem isso, na página 100, ele está dizendo lá que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então isso aqui é o meu delta, ó. Então, na hora de você resolver a equação, primeiro você calcula esse delta para você colocar lá na raiz, tá certo? E eu vou fazer aqui algumas observações, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar como nota aqui, né? Muito bem, mais um aluno chegando aí, João Marcos, seja bem-vindo. Nota, né? Delta, se delta, primeira notinha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a minha espessura aqui da caneta para ficar mais bonitinho. Ó. Só um minuto. Se esse delta aqui, esse B ao quadrado menos 4AC, se ele for maior do que zero, a equação possui duas raízes. Bom, se o delta for maior que zero, duas raízes diferentes. Vou botar assim, ó, distintas. Muito fácil da gente entender isso.
Por outro lado, se delta for igual a zero, se o delta for igual a zero, a equação possui duas raízes iguais. Então as raízes serão iguais. E a terceira notinha aqui é: se delta for menor do que zero, aí se você calculou o delta e o delta deu negativo, foi menor do que zero, ela não possui raízes reais. Ela vai ter raízes, mas não no conjunto dos números reais. Aí a gente, no momento que nós estamos agora no nono ano, a gente não vai entrar em detalhes sobre essa terceira opção. Então, se o delta for menor que zero, simplesmente a gente vai dizer que a equação não tem raízes reais, tá certo? Estou com o olho meio irritado aqui, mas é normal pela manhã. Tá bom? Qualquer dúvida a gente recorre a isso aqui. Calculou o delta, deu maior que zero, pronto, já sabe, ele tem duas raízes, vamos encontrá-las. Calculamos o delta, deu igual a zero, também vai ter duas raízes e elas vão ser exatamente iguais. Calculou-se o delta e ele deu menor que zero, pronto, a gente para e a gente diz assim, escreve lá: não existe raízes no conjunto dos números reais, ou não existe raiz real, tá certo? Só voltando aqui, olha o exercício aí. A primeira, letra A, vamos começar pela letra A. Eu vou fazer muito devagarzinho, lentamente, detalhado, mastigadinho aqui pra gente compreender. Então nós vamos pegar essa equação aí da letra A e vamos resolver ela, certo? Eu vou abrir uma nova página aqui porque vai ficar melhor para nós. Pronto. Então a questão da letra A diz o seguinte: x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, tem um A, um B e um C. Lembra quem é A, quem é B e quem é C nessa equação? Lembra disso? Primeiro você tem que definir logo quem é A, quem é B e quem é C. Primeira coisa. Então me diga: quem é A, quem é B e quem é C? A equação é x ao quadrado mais 4x menos 5. Olha aí. Então vamos lá? Quem é o A? Como é, Natan? O A é 1, o B 4 e o C menos 5. Parabéns aí, Natan. Ó, o A é 1, é isso mesmo, gente. Ó, muito bem. É isso aí. O A é 1, o B é 4 e o C é menos 5. Olha aí. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso disso para calcular o delta, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta está na equação. Nessa equação aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Vou colocar o delta aqui de caneta vermelha, só para vocês entenderem que eu estou pegando ele da equação, viu? B ao quadrado menos 4ac.
Então delta é isso aí, é essa parte da equação que eu estou colocando de vermelho aí. Delta é isso aí, tudo isso sobre 2A. Sobre 2A. Delta é essa parte da equação que eu escrevi aí de vermelho. Ok? Então eu preciso dessas letrinhas, desses parâmetros, desses coeficientes A, B e C, para poder calcular o delta. Vamos fazer isso agora imediatamente. Vou permanecer aqui com a caneta vermelha para ficar bem legal aqui. Ó. Delta, portanto, ó, delta vai ser B ao quadrado. Então vai ser, quem é B? 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o 5, que é menos 5. Toda vez que um número tiver um sinal de menos, for um número negativo, coloque ele entre parênteses. Menos 5, ó. Por que entre parênteses? Para não ficar dois sinais juntos. Se a gente escrever assim, ó, 4 vezes 1 vezes menos 5, fica um negócio meio estranho, fica horrível isso. Então você escreva o número que tiver com sinal de menos, você coloca ele entre parênteses. Vamos lá. 4 ao quadrado. Vamos calcular o delta. Eu estou calculando o delta, estou fazendo isso de forma muito lentamente aqui, ó, para a gente fazer, para a gente não ter dúvida. Vamos lá. 4 ao quadrado. Me ajudem. Me ajudem aí. Como é que eu calculo 4 ao quadrado? 4 vezes 4. Exatamente. Então isso aqui vai dar 16, né? Agora o restante para cá eu vou multiplicar. Veja, esse 4 é negativo, esse 1 é positivo, esse 5 é negativo. Eu vou ter que fazer jogo de sinais. Jogo de sinais é em multiplicação. Toda vez que você for multiplicar, precisa fazer jogo de sinais. Presta bem atenção nisso. Soma e subtração não há jogo de sinais. Multiplicação e divisão é que existe jogo de sinais. Vamos sanar essas dúvidas. Muita gente me perguntando por aí, professor, como é que faz o jogo de sinais? Quando eu vou ver, não tem necessidade de fazer. O jogo de sinais só existe em multiplicação e divisão. Memoriza isso aí, guarda isso aí num cantinho aí da cabeça. Então olha só, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 5 é 20. Então eu vou colocar aqui 20, ó. Agora, menos do 4 com o mais do 1. Ah, professor, mas o sinal não está ali. Quando ele é positivo não precisa colocar. Menos vezes mais é menos. Tá vendo aqui? Eu estou passando o cursor aqui, ó. Menos vezes mais é menos. E menos vezes menos dá mais. Então isso aqui vai ser mais, ó. Dá mais. Então o delta deu quanto aí? 16 mais 20. Delta deu quanto? 30 aí? Exatamente, 36. Veja que eu estou fazendo bem devagarzinho aqui. Se alguém quiser depois ver essa aula novamente, pode solicitar que eu possa até enviar. Não fica um arquivo muito grande, porque minhas aulas ficam aqui no computador, né? Já falei isso para vocês. Porque para eu poder ir acompanhando, tudo que eu faço eu deixo gravado aqui. Deixo anotado aqui no computador, porque fica mais fácil para a gente saber onde foi que nós paramos, etc. Na última aula eu me lembro que nós paramos aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Eu até falei, resolver as questões da página 102 e 103. Aí nós resolvemos, lembra aí, ó. Tudo aqui foi nós que fizemos na última aula, na última aula que nós tivemos. Mas vamos seguir aqui.
Primeiro que eu já calculei essa parte vermelha que está na fórmula, essa parte aqui, ó, vermelha aqui, ó. Já calculei o delta, né? E observe que ele deu 36, e 36 é um número maior que zero. Então essa equação possui duas raízes diferentes. Toda vez que você calcula o delta e ele dá um número maior do que zero, é porque a equação possui duas raízes diferentes. Nós vamos encontrar elas agora, tá certo? Se o delta tivesse sido zero, a gente também teria duas raízes, porém elas seriam iguais. E se desse um número negativo, não teríamos raízes, a gente ia parar aí. Mas continuando, vamos jogar nessa fórmula aqui agora, trazendo essa fórmula aqui para cá, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, ó, sobre 2a. Vou substituir agora, ó. Vou substituir. No lugar de b eu coloco 4, no lugar de delta eu coloco 36 e no lugar do a eu coloco 1. Só estou jogando na fórmula aqui, ó. X vai ser igual a menos b. Quem é b? 4. Exatamente. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 36. Isso mesmo. Tudo isso sobre 2 vezes a. A é 1. Pronto. Ó, ficou menos 4 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 36? Me ajudem. 6. Isso, James, é 6 mesmo. A raiz quadrada de 36 é 6. Tudo isso sobre 2 vezes a é 2 vezes 1, que dá 2. Quando você chega nesse ponto, aí você desmembra. Escreve tudo com sinal de mais em cima e escreve tudo com sinal de mais embaixo. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai desmembrar isso aqui, ó. Você vai separar, ó. Você vai separar em 2 etapas agora, ó. Então, o x' ou x1, como você... Vou chamar de x1 para diferenciar. Só para dizer que você pode chamar de x' ou de x1. O x1 vai ser menos 4 mais 6 sobre 2. E o meu x2 vai ser menos 4 menos 6 sobre 2. Ó como ficou legal aqui, ó. Gente, aqui na parte de cima, isso aqui, ó, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, eu vou juntar menos 4 mais 6. Só lembrando, não estou multiplicando, só estou juntando as duas coisas. Menos 4 mais 6, portanto não tem jogo de sinais. E aí eu pergunto, quanto dá menos 4 mais 6? Não tem jogo de sinais. É só você pensar. Exatamente, é isso mesmo. É só você pensar no seguinte: eu devo 4, mas eu tenho desculpem, eu devo 4, mas eu tenho 6. Então é só você pagar os 4 que deve e fica com 2. Então ficou 2 sobre 2. E 2 dividido para 2, obviamente, isso aqui, 2 dividido para 2 dá 1. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma das raízes. Agora, de novo aqui, ó. Menos 4 menos 6.
Quem se arrisca? Menos. Isso mesmo. Menos 10. Dividido para 2. Bom, se você deve 10, mas vai dividir para 2, cada um fica devendo. Não é? Então, quem são as raízes da equação? 1 e menos 5. São as raízes dessa equação aqui, ó. Se eu substituir o x por 1, o resultado vai dar 0. Se eu substituir o x por menos 5, o resultado também vai dar 0. Então, a resposta, o que eu quero na verdade, é esses cálculos aí. Essa resposta 1 e menos 5, ela fica lá no final do livro a título de correção. Você vai lá e confere se você acertou, né? Mas lá no final do livro, na página, deixa eu ver aqui, capítulo, eu nem sei que capítulo é esse, mas no nosso livro, capítulo 2, lá na página 181, na página 181, 281, aliás, desculpe, na página 281 do livro didático está lá, atividade da página 102, primeira, letra A, respostas menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Foi esses dois números que nós encontramos aí. Tá certo? Se precisar, gente, olha só, estamos aqui para isso. Nem que demore, não estou me preocupado com a questão da demora. Se precisar, a gente repete tudo de novo. É só vocês dizer assim, ó professor, repete de novo para a gente poder... Porque a partir dessa é que você vai resolver as outras. A partir dessa resolução que eu estou fazendo aí, é que você vai resolver as outras questões, B, C e as demais questões. Porque são muitas questões. Nós não vamos fazer a correção de todas, repito, porque não vai dar tempo. Mas são muitas questões. Então, a resposta aqui, determine o conjunto de solução, né? Utilizando o processo, determine no conjunto numérico. Determine as raízes, olha aqui, ó. Opa. Vou pegar aqui um marca-texto aqui, ó. Determine, ó, as raízes das equações de segundo grau dentro dos números reais. Nós achamos 1 e menos 5, são dois números reais, ok? E nós resolvemos essa letra A e nós encontramos aqui que a resposta da letra A é x1 igual a 1 e x2 igual a menos 5, ok? A letra A, portanto, está resolvida. Desculpem o repeteco aí que eu estou fazendo, mas é porque para ficar bem claro, tá bom? Vamos para a letra B. Pergunta: vocês conseguiram fazer essas questões desse jeito que eu estou fazendo? Aqueles exemplos que eu fiz na aula anterior, foi suficiente? Foi suficiente isso aqui, ó? Nós falamos disso tudo na aula anterior, resolvemos equações, pegamos essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 e resolvemos toda, utilizando toda a fórmula de Bhaskara, e chegamos às respostas, 3 e 1, tá aí, ó, circulado aqui, ó, 3 e 1, tá aqui, ó, certo? Todo mundo tá vendo isso, 3 e 1. Fizemos outros exemplos, vou mostrar aqui para trás, olha só. Aqui foi a demonstração da fórmula que eu fiz naquele dia, ó. Tranquilo. Mas vamos para a letra B, só reforçando. Essa é a fórmula de Bhaskara. Tá aqui. Vou colocar aqui. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, ó. Olha aqui.
É ela que eu estou utilizando. E esse pessoal aqui dentro, aqui, ó, olha só. Eu tirei para cá e estou chamando de delta. Tá bom? E aí eu fiz essas observações. Se o delta for maior que zero, calculou o delta, foi maior que zero, duas raízes distintas. Calculei o delta, deu igual a zero, duas raízes iguais. Calculei o delta, deu menor que zero, ela não possui raízes reais. Tá certo? É isso aí, gente. Vamos para a letra B? Vamos lá? Dúvidas? Vamos lá. Letra B. 2x² menos 9x mais 4. Vou levar essa equação para lá, para outra página lá, só para ficar melhor para a gente fazer, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma nova página aqui para ficar melhor ainda. Aqui 2x² menos 9x mais 4. Exatamente. Olha aqui, ó. A equação é essa aqui, ó. Dois x² menos 9x mais 4 igual a zero. Ok? A equação é essa aí. Perguntas. Quem é o A? Primeiro. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Alguém aí se arrisca? Alguém aí me ajuda? O A é 2, o B é menos 9. E o C é 4. Exatamente. É desse jeito. Veja que não é difícil, gente. Não é difícil. Essa coisa de achar A, B e C, isso aí nós fizemos aqui nas aulas de uma maneira que ficou muito bem esclarecida. Fizemos vários exercícios sobre isso, porque eu queria que quando chegasse nesse ponto aqui agora, você não tivesse dificuldade em encontrar o A, o B e o C. Exatamente. Então o A é 2. O A é esse que acompanha o x². Tem hora que eu pergunto assim, gente, quem é A? E o cara diz, A é 2x². Gente, não é. O A é apenas o 2. O A é só o 2. Aqui o A, o B e o C são números, não tem letra. O B é menos 9. E o C é 4 positivo, é mais 4. Quando é positivo, nem precisa colocar o sinal ali. Eu vou escrever aqui de novo a fórmula do delta, ó. Delta é B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é isso aí. É bom que você escreva essa fórmula o tempo todo aí, porque você já memoriza ela, não esquece disso nunca mais. E daqui para frente, até você concluir, sei lá, a faculdade de matemática, espero, né? Espero. Você não vai mais esquecer quem é esse delta. Então delta é B² menos 4AC. B² menos 4AC. Ok? Então eu vou substituir agora, ó. Vou calcular logo o delta, ó. Delta vai ser B². B é menos 9. Eu falei, quando o número é negativo, coloca entre parênteses. Menos 9 ao², né? Porque é B². Menos 4 vezes A é 2, vezes C é 4. Olha só. Menos 9 ao² é menos 9 vezes menos 9. É menos 9 vezes menos 9. Isso é
menos 9, ó, menos 9 vezes menos 9. Primeiro que vai ficar positivo, concorda comigo? Que eu estou multiplicando, eu tenho que fazer jogo de sinais e menos vezes menos dá mais. Então vai ficar mais, vai ficar positivo. E 9 vezes 9? Tabuada, né? Isso. Exatamente. 81. Ok? Não pode. Essa partezinha aqui da tabuada, do jogo de sinais, isso aí a gente já ultrapassou essa fase, né? Não? Já passamos dessa fase aí, não estamos mais nessa fase não. Isso aí a gente já sabe fazer. Só apagando aqui pra gente utilizar essa parte aqui do quadro. Então delta vai ser... Apaguei foi um bocado. Menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes... Peraí. Não precisa isso. Menos 9 ao quadrado dá 81. Só um minutinho aqui que a minha caneta não é muito legal aqui para escrever. Então aqui vai dar 81. E aqui eu vou multiplicar, ó, menos, não tem jogo de sinais porque é todo mundo positivo, né? Só esse menos 4 aqui, menos vezes mais é menos e menos vezes mais é menos. Se você for fazer o jogo de sinais aqui com o mais aqui, ó, o mais do 2 e o mais do 4, menos vezes mais é menos e menos vezes mais é menos. Então vai ficar menos do mesmo jeito. Então não precisa nem fazer esse jogo de sinais, já sabe que vai ficar negativo. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 4 é 32. Então isso aqui dá 32, ó. 32. Então ficou 81 menos 32. Quem vai ser delta? 81. Faz aí rapidinho no cantinho do caderno, ó. 81 menos 32. Ó, 81 menos 32. Olha aí. Todo mundo sabe fazer essa continha de menos, né? O que é que eu tenho que fazer ali? Me ajuda a fazer a continha aqui. Não precisa fazer aí no caderno, não. Só me ajuda. Olha pra cá. Como 1 é menor do que 2, vai tirar um número, tipo, 1 do 8, vai ficar 11 menos 2. Isso. É isso mesmo, Adi. 9. Isso. Aí o outro já vai mais 8, o 8 é 7, aí vai ficar 7 menos 3. Que dá... Perfeito, Adna, é isso aí, tranquilão. Perfeito. Olha, se tiver algum aluno que não entendeu isso aí que a Adna falou agora, gente, tome cuidado na sua vida, você precisa, porque uma conta de menos não é pra... Não quero que ninguém tenha dificuldade com isso, viu? Dificuldade nenhuma aí. É desse jeitinho aí. Só vou apagar aqui porque nós não precisamos disso, eu vou precisar utilizar aqui. Mais 81 menos 32 dá 49. Veja que eu estou fazendo de forma bastante lenta, porque eu quero que vocês entendam. Meu objetivo aqui não é passar um monte de assunto, mas é aquilo que a gente... A equação do segundo grau é um assunto típico do nono ano. Você não pode sair agora o seu nono ano, ir lá para o colégio do estado, para o ensino médio, se você não sabe a equação do segundo grau. É uma vergonha se o aluno chegar lá e dizer, não sei não, no primeiro ano. Eu trabalhei no nono ano com uma turma aqui no município com essa equação do segundo grau, e é uma turma que tem um bom desenvolvimento. Hoje eles estão no segundo ano. Isso aqui eles dominam bastante com facilidade. Então é isso que eu quero que a gente faça. Nesse momento agora nesse momento aqui de aulas remotas, é meio complicado a gente passar um conteúdo e ter uma boa assimilação. Eu prefiro estar na sala de aula porque a gente fica mais seguro do que está fazendo e sabe que realmente todo mundo está aprendendo, né? Porque você vê, acompanha, vai na mesinha de cada aluno para poder ver se o aluno está realmente conseguindo fazer.
E aqui é impossível fazer isso. Então eu espero que cada um aí tenha essa consciência e essa responsabilidade de não deixar isso aqui passar batido, né? Despercebido. Tem que saber fazer. A fórmula de Bhaskara agora eu vou aplicar a segunda etapa. A primeira etapa que eu calculei o delta. E delta deu positivo. Deu um número 49. Deu positivo. É um número maior do que zero. Então eu posso dizer que essa equação aqui possui duas raízes distintas. Ela possui. Vamos encontrar. Agora eu vou aplicar a segunda etapa. A segunda etapa é x é igual a menos b mais ou menos. Deixa eu apagar aqui essa. Não está dando muito certo. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada desse delta. Tudo isso sobre 2a. Então vamos lá, ó. Vou substituir agora, ó. X é igual a menos b. Mas quem é b? B é menos 9. Então eu vou abrir parênteses. Eu vou abrir parênteses porque não pode ficar dois sinais de menos junto. E tem um sinal do menos na fórmula, que é menos b. E tem um sinal de menos no 9, que é menos 9. Então para não ficar dois sinais juntos, você abre parênteses. Coloca aí o 9. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? Exato. É isso aí, Luna. 49. E aí tudo isso sobre 2 vezes A. O A é 2. O A é 2. Pronto, já substituí na fórmula. Aí você vai lá, ó. X é igual. Primeiro você pode fazer esse jogo de sinais aqui, ó. Menos e menos. Dá o quê? Esse joguinho aqui, ó. Dá mais, né não? Ó. Menos vezes menos dá mais. Então isso aqui é mais. Ficou mais 9. Eu não vou colocar o sinal não. Ficou positivo. Quando você faz o jogo fica positivo. Mais ou menos. A raiz quadrada de 49, gente. Alguém lembra? Exatamente. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso sobre 2 vezes 2 que dá 4. Agora nesse momento você separa. Então o x1, ou seja, uma das raízes vai ser 9 mais 7 dividido por 4. E a outra raiz que eu vou chamar de x2, vai ser 9 menos 7, ou seja, um fica com sinal de mais, outro fica com sinal de menos. Olha aí. Aí me diga, lá em cima lá, 9 mais 7. Então, é isso aí, ficou 16 dividido para 4. E quanto é 16 dividido para 4? 4 é a primeira resposta. Tá vendo? 4 é o meu x1. A primeira raiz já encontrei. Olha como isso aí, olha como esse processo, se você for devagar. Gente, não pode. Tem que ter paciência. Se você ficar ansioso demais, se você não tiver paciência, você vai errar, porque é cheio de minuciosidades, tá? Para a série que vocês estão, esse conteúdo é um conteúdo assim, que precisa fazer com muita paciência, porque ele requer cuidados. Mas não é difícil.
Veja que não está sendo difícil. 9 menos 7 agora, aqui ó. 9 menos 7. Me ajuda. Isso mesmo. Dividido para 4. Ó, o 2 não dá para dividir para 4 de forma exata. 2 não dá para dividir para 4 porque o 2 é menor do que 4. Então não dá um número quebrado. Porque 2 dividido para 4 dá 0,5, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui em cima por 2. Vai 2 dividido para 2 dá 1. Ficou 1 em cima. E eu divido aqui embaixo também por 2, ó. 4 dividido para 2 dá 2. Então, simplificando, o resultado fica 1 meio, 1 sobre 2. E 1 dividido para 2 dá 0,5 do mesmo jeito, né? Então, você só simplifica. Quando chegar nesse ponto aí, você só simplifica. Então, quais são as raízes? 4 e 1 sobre 2. São as raízes dessa equação. Isso aqui foi a letra B do nosso exercício. Tá certo? Veja que não é difícil de você fazer. Ok? Tranquilo até aí? Eu acho que tá legal essa aula hoje, que a gente tá demorando um pouquinho, mas pelo menos a gente tá deixando bem mastigadinho aí as coisas, né? Para não ter dúvida. Qualquer dúvida é só ir perguntando aí que a gente vai tirando essas dúvidas. Ok? Podemos seguir? Acho que sim, né? Qualquer dúvida, gente, já sabe. Eu não estou acompanhando muito o chat aí, viu? Se alguém estiver escrevendo alguma coisa lá, é melhor que pergunta aqui, porque eu nem sei. Porque não dá pra gente acompanhar tudo. Mas olha só, letra C. X ao quadrado mais 8x mais 16. X ao quadrado mais 8x. Só pra gente, só vou fazer o seguinte. Bom, essa daqui, essa aqui nós fizemos, essa nós fizemos. Agora vamos para a letra C. Vou transferir ela para lá, para a próxima página. X ao quadrado mais 8x mais 16. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra página aqui. Aqui. X ao quadrado mais 8x mais 16. Eu sei que vocês já estão craques, já estão muito bons em achar o A, o B e o C, mas eu vou perguntar: quem é A, B e C? Me ajuda. A é 1, B é 8 e C é 16. Exatamente. 8 e 16. Como todo mundo é positivo, eu não preciso nem me preocupar em colocar sinal, porque já sabe que é mais, todo mundo. Tranquilo aí, desse jeito. Então a primeira coisa, determine quem é o A, o B e o C. Foi isso que nós fizemos. Segundo passo, calcular o delta. Delta, eu gosto de escrever isso sempre. É B ao quadrado menos 4AC. Então delta vai ser B ao quadrado. Como é que fica?
8 elevado a 2. Menos 4AC. Então fica menos 4, que é da fórmula, vezes o A é 1, vezes o C é 16. 8 elevado a 2. Quanto dá isso? Exatamente. Muito bem. 64. É 8 vezes 8, dá 64. E esse restante aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, gente, 4 vezes 16 também dá 64. Então ficou 64 menos 64. Olha que legal. 64 menos 64. Resultado? Quem é delta? 0. Delta deu 0. Olha que legal. Delta deu 0. O que eu posso concluir? Que essa equação tem duas raízes iguais. Exatamente. Então vou escrever isso aqui, ó. Possui duas raízes iguais. O bom disso é que você já sabe que vai achar as duas e elas vão ter que ser iguais. Se você achar outra coisa diferente disso, você errou. Tá errado. Você volta lá e conserta. Então eu vou aplicar agora a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado menos 4AC, sobre 2A. Pronto, eu já calculei o delta, sei quem é B e sei quem é A. Joga aí nessa equação, nessa fórmula aqui agora, ó. É a segunda etapa e o último processo. Então x vai ser igual a menos B, B é 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, 0. Tudo isso sobre 2 vezes A é 1. Olha aí que legal. X vai ser igual a menos 8, repetindo, menos 8, mais ou menos. Gente, a pergunta é: qual é a raiz quadrada de 0? Não é? Qual o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 0? O próprio 0. É 0, né, Natan? É isso aí, Luma. Tranquilo. Muito fácil. Então aqui você bota 0, ó. Tudo isso sobre 2 vezes 1 é 2. Aqui você agora desmancha em x' ou x1. Vou chamar de x', só para vocês ir acostumando com isso. X' e x duas linhas. Então, x' vai ser menos 8 mais 0 sobre 2. E o x duas linhas, menos 8 menos 0 sobre 2. Olha que legal. Olha, gente, qualquer coisa somado com 0 não vai aumentar e nem diminuir nada. Vai dar aquela coisa. Então, menos 8 mais 0 é menos 8. Menos 8 mais 0 é menos 8. Acabou, não tem conversa. Então aqui ficou menos 8 dividido para 2. Isso dá menos 4. Menos 4, ó. E aqui, de novo, menos 8 menos 0 dá menos 8. Dividido para 2, isso dá menos 4. Também. Então, quais são as duas respostas? Menos 4 e menos 4. São as duas raízes desta equação aí. De x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Se você substituir o x por menos 4, o resultado vai dar 0.
porque menos 4 é uma raiz. Se você substituir de novo pelo outro menos 4, vai dar... Claro que você não vai fazer duas vezes, né? Fazendo uma vez já sabe que... Ok? Então hoje nós corrigimos apenas... São 9 horas e 3 minutos. Nós corrigimos a questão 1. Sabe qual é o problema da equação de segundo grau? O problema é que a resposta, ela é fácil, mas ela é grande. Você precisa fazer essa calculeira toda, ao achar o A, o B e o C, achar A, B e C, depois calcular o delta, para você descobrir esse B ao quadrado menos 4AC que está na equação, na fórmula, para você descobrir se ela tem raízes ou não, se ela tiver raízes, se são diferentes ou não, se são iguais ou não. Você calcula o delta, depois que você calcula o delta, você joga na fórmulazinha de Bhaskara e encontra as duas raízes, o x1 e o x2, ou o x', x2', como você achar melhor de chamar. Tá certo? Então é isso aí, gente. Nós fizemos aqui a questão 1. Eu volto a dizer, e de novo quero me desculpar, porque alguns alunos me perguntaram assim: professor, eu faço quantas questões do exercício? O máximo que você puder. Mas eu vou exigir, assim, a título de dar nota, pelo menos até a 10ª questão, né? Só que não vai dar tempo da gente corrigir tudo. Eu quero ver se eu consigo corrigir até a 3ª questão, até a 4ª ou 5ª questão, aí dá pra gente fazer aqui pelo Meet, corrigindo e tal. As outras não dá pra gente fazer a correção. Não dá pra gente fazer a correção. Mas como a resposta tá lá no final do livro, você mesmo faça, se esforce um pouquinho aí. E aí, depois, lá pro final da unidade, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Eu vou pedir só para ver, para poder colocar um vistozinho, porque essas atividades a gente precisa marcar que realmente vocês fizeram. Eu preciso fazer isso, não tem jeito, gente. Porque eu não posso atribuir uma nota para um aluno que não fez nada, né? Então é isso aí. Então eu preciso que depois vocês me mostrem, ou pelo Meet, ou eu sempre solicito, manda aí printa aí a página e manda para mim aí do caderno que vocês copiaram. Eu sempre faço isso para facilitar o nosso processo. É muito simples. Você já sabe como é que funciona, que a gente tem feito isso nas unidades anteriores. Tá bom? Por hoje